Pessoal, tudo bem com vocês? Um pouquinho sobre projeção ortogonal, tá bom? Então a gente quer verificar se a projeção ortogonal desse vetor ABC sobre o vetor I é resultante disso aqui. Então se a gente quer ver se o vetor resultante entre a projeção desse sobre nesse aqui é esse vetor aqui. A gente tem a equação de projeção de vetor, que é aqui um exemplo genérico, vou fazer genérico. É a projeção do vetor V sobre o vetor U, no vetor U. É V vezes U, então produto escalar, sobre o módulo de U, módulo do vetor U ao quadrado vezes o vetor U. Aqui a gente tem que dar um vetor, tá? Porque a gente está falando a projeção de um vetor sobre o outro, dá um vetor. Vamos lá. Então, a gente vai chamar que esse vetor ABC é o vetor V. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar nessa equação aqui. Então, vamos chamar o vetor resultante, vai ser o vetor R, tá? Vetor R, resultante, tá? Então, V vezes U, então vai ser V vezes I. Então vai ser A, B, C. Vezes, qual que é o vetor I? Quando a gente fala do vetor I, ele tem um sentido só, né? E ele tem um sentido X somente, tá? Então é um vetor unitário, tá? Ele é 1, 0, 0. Então, vezes o vetor I, então 1, 0, 0, sobre o módulo de I. Então, o módulo do vetor I. Eleva tudo ao quadrado e tira a raiz. 1 ao quadrado, 1. 0, 0. 0. Então, tira a raiz, 1. Então, o módulo do vetor I é 1 ao quadrado, 1. Deixa eu apagar aqui para ganhar o espaço. Aí, vezes o vetor I, 1, 0 e 0. Então, o nosso vetor R vai ser o quê? Aqui a gente tem um produto escalar, então a gente só faz o chuveirinho que a gente fala, aqui, aqui. Então vai ficar A vezes 1A, o resto zera tudo por causa dos zeros aqui, sobre 1 vezes 1, 0 e 0. O nosso vetor R vai ser o seguinte, vai ser o quê? Vai ser A, 0 e 0. Se a gente puder perceber aqui, ó, como se a gente tivesse o vetor I está nesse sentido para cá, o vetor V, desculpa, está para cá. Então a gente está projetando esse vetor sobre aqui. Então, a gente está dizendo que ele vai estar no mesmo sentido, ou seja, se o vetor I ele tem uma direção só, é um vetor unitário e tal, então automaticamente a gente sabe que o vetor ele tem que estar na posição X somente, Então a gente consegue corroborar, Perceber que isso aqui realmente está errado e que é o resultante, a projeção do vetor V sobre o vetor I, Então a gente tem um vetor aqui de tamanho A, o tamanho, desculpa, o vetor R aqui, Mas o comprimento dele é A, ele está projetado em I. Beleza? Valeu!